Então agora, hora de você pegar o seu papel e caneta para a gente começar a falar aqui sobre este assunto importantíssimo. A gente vai começar a falar a partir de agora sobre como existem pessoas que estão sofrendo caladas. No sábado eu fiz um texto, que inclusive está aqui no feed do Instagram, que ele acabou viralizando, onde eu falei da jogadora de vôlei Valewska, que faleceu na quinta-feira, mas que há indícios fortes, né, de um suicídio. Infelizmente, falar desse assunto, eu sei que é um assunto delicado, mas ele é importante que a gente fale a respeito disso. Eu não acredito que é a gente evitando de falar a respeito disso que você vai ajudar alguém. Obviamente você tem que falar de maneira respeitosa, você precisa falar de maneira empática, mas a gente precisa sim falar dessas dores escondidas que muitas pessoas estão carregando. Boa, Lucinei, Setembro Amarelo, isso. O Setembro Amarelo é exatamente sobre isso. E a gente precisa conversar a respeito desse assunto, porque não é apenas a Valewska, que era uma jogadora de vôlei, campeã olímpica, que perdeu a sua vida. Todos os dias, infelizmente, existem outras Valewskas sofrendo, algumas que, infelizmente, tomam essa decisão, e existem muitas que estão pensando nesse caminho. E a gente precisa acolher essas pessoas. E aqui, presta atenção, se você vive esse sofrimento, se nesse momento você tem uma angústia porque você tem um problema na sua vida, se nesse momento você se vê sem saída, porque você acha que não há possibilidade de você sair desse fundo do poço, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que sim, é possível. Cláudia, então fica aqui comigo, tudo bem? Fica aqui comigo. Há saída para isso. Há saída para isso. Talvez nesse momento você esteja cansada, esgotada, o que é normal, por tudo que você vive ou viveu ao longo da sua vida, mas eu quero que você acredite que há saída. Ô gata, e como é que você sabe que há saída? Porque, primeiro, eu vivi uma situação muito parecida entre 2012 e 2014, quando eu entrei numa depressão profunda e silenciosa. E eu não entendia por que eu estava vivendo aquilo. Aquilo parecia, assim, era algo muito incongruente com a vida que eu aparentava ter. E aqui é a primeira coisa que eu quero que você reflita. As aparências que você vê fora de você, no mundo externo, elas não traduzem a realidade. Eu quero que você entenda que você não é a única pessoa que hoje está sofrendo. E eu não estou falando isso para diminuir a sua dor, não. Mas eu quero que você entenda que existem muitas pessoas que estão vivendo de aparências. E as redes sociais, elas fomentam isso. Por isso, é preciso controlar a comparação. Você precisa controlar a comparação. A comparação é um veneno, especialmente para quem já está aí no fundo do poço, para quem está muito machucada, para quem está muito angustiada. Então, o primeiro conselho que eu vou te dar aqui é: você precisa controlar essa comparação. E controlar essa comparação só cabe a você. Você precisa controlar essa comparação. Você precisa controlar essa comparação. E como é que você pode fazer isso? Você precisa diminuir, por exemplo, o seu tempo nas redes sociais. Você precisa.
Ah, Gata, mas é a minha única maneira de desestressar. Encontra outra. Enquanto você ficar submetida à vida perfeita das outras pessoas, porque existe uma dualidade enganosa nas redes sociais. Essas pessoas, Lucinei, fica aqui comigo também. Fica aqui comigo também. Bom dia, Rocha de Proença, a Regina, seja bem-vinda, Marcelo, a Penha, Edivandro, a Karina, fica aqui comigo. Fiquem aqui comigo. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que é possível você sair dessa situação. O ponto é, você tem que estar disposta a sair. Estar disposta a sair é pagar um preço. Um preço é esse que a gente está falando aqui. Controlar, como a Stephanie escreveu aqui, controlar esse consumo das redes sociais. Porque isso fomenta uma comparação. Presta atenção. Qualquer coisa que você veja hoje, nesse momento, no teu feed, na rede social, isso vai gerar um pensamento. Isso é automático. Pensamento gera um sentimento e a partir daí gera uma ação. Tudo bem? Pensamento gera sentimento que gera uma ação. Então se você já está lá, triste, angustiada, se você está no fundo do poço e você olha, por exemplo, lá no Instagram, a vida perfeita de uma pessoa X que você segue, talvez uma amiga, um familiar, alguém famoso, não importa. É inevitável que você automaticamente não compare aquilo que você deseja com aquilo que você tem hoje. E isso não vai te ajudar a sair do fundo do poço. Pagar o preço, entre outras coisas, é isso, é você deixar os prazeres que você tem. Porque a rede social para muitas pessoas é aquela dose de dopamina que traz um alívio. Então é por isso que tantas pessoas ficam horas e horas e horas nas redes sociais, porque elas estão ali se anestesiando. Só que você não está entendendo que você está se corroendo por dentro, você está corroendo a sua autoestima. Então o primeiro passo que eu posso te dar de dica aqui, diminua ou elimine o seu tempo nas redes sociais, especialmente com situações onde você vai se comparar. Existe uma comparação que ela é injusta com você. Porque você conhece o seu bastidor caótico, certo? Você sabe o que está acontecendo na sua vida, você sabe que você está devendo dinheiro, você sabe que você está devendo, que você não está sendo amada do jeito que você queria, que a sua vida não está do jeito que você queria, certo? Você sabe disso. E aí você compara esse bastidor com o palco de alguém que está andando lá num jatinho, que está querendo mostrar prosperidade, riqueza e por aí vai. E normalmente para te vender alguma coisa. E nada contra a venda. Vender é importante, porque se você tem um problema e eu tenho uma solução, a minha solução vai te ajudar. Mas o que eu quero dizer é que essa comparação que você muitas vezes faz olhando o palco dos outros, ela é completamente descabida, porque você tá comparando duas coisas diferentes. Uma coisa é você comparar o seu palco com o palco do outro, palco com palco, quer dizer, você está comparando duas coisas iguais. Agora, quando você compara o seu bastidor com o palco dos outros, é como se você estivesse comparando banana com laranja. Ah, mas são frutas diferentes. São comparações diferentes. Entende isso? Faz sentido para você? Coloca aqui um coração para eu saber se isso faz sentido para você. Por isso que, para você sair dessa situação, é fundamental que você tome uma decisão. E essa decisão é deixar para trás algumas coisas que são confortáveis hoje para você. Como, por exemplo, passar horas e horas nas redes sociais. É você eliminar, por exemplo, ou controlar
pessoas que alimentam essa dor em você. É você deixar para trás pessoas que te desvalorizam. Isso é uma decisão. Porque talvez hoje você não tenha saído desse fundo do poço, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão te puxando para baixo. São pessoas que te desvalorizam todos os dias. São pessoas que te criticam o tempo todo. E eu estou falando isso não é para você se vitimizar. Porque a vitimização é também um veneno. Faz sentido isso para você? É um veneno que te mantém com autoestima baixa. Quando você tem autoestima baixa, você perde a confiança em si. Você perde a confiança nas suas ações. E quando você perde a confiança nas suas ações, você paralisa. Você não faz nada. Então eu quero que você entenda que essa ajuda que você precisa para sair dessa situação começa por uma decisão sua. Tem muita gente fingindo que tá tudo bem. A Valesca, jogadora de vôlei, ela deu uma entrevista num podcast horas antes da queda que a matou. E nessa entrevista parecia que estava tudo bem com a vida dela. Ela estava lançando a biografia dela, ela revelou os planos dela, isso aqui diante da câmera. Então, por isso que eu falo da comparação. Você muitas vezes está se comparando com uma pessoa que está tão machucada quanto você, mas ela acaba usando isso como uma maquiagem, como uma máscara. Escreva aqui, uma máscara. Porque essa máscara a mantém viva. Só que por dentro ela está chorando. Existe aquela foto, para mim é uma foto maravilhosa, do filme Coringa. Quem já assistiu o filme Coringa? No início do filme, que ele força um sorriso com as mãos e aí uma lágrima escorre aqui. Essa imagem, ela traduz muito o que é esse mundo das redes sociais, dessa dualidade. A Cláudia, obrigado Cláudia, por você compartilhar isso. É muita coragem da Cláudia. Coloca aqui um coraçãozinho para mandar para a Cláudia aqui. Coloco essa máscara todos os dias quando saio para trabalhar. Só que você, Cláudia, não precisa continuar usando essa máscara desde que você decida sair desse momento que você está vivendo. Por quê? Porque existem aí ao longo, você chegou até esse ponto por conta de escolhas que você fez, por decisões que você tomou. E eu estou falando isso não é para te culpar, não é para você carregar a culpa, mas provavelmente você teve comportamentos que atenderam aquilo que você aprendeu, as suas crenças. E se eu quero mudar um comportamento, eu preciso mudar as crenças. Eu preciso curar, por exemplo, a criança ferida que eu carrego dentro de mim. Provavelmente existem situações na sua vida e na vida de todos que estão aqui que criaram interpretações e essas interpretações moldam os comportamentos. Então, eu preciso tratar a causa. Escreva aqui, tratar a causa. Tratar a causa. Quando eu trato a causa, eu acabo com esse comportamento que muitas vezes ele é ruim para mim, como por exemplo, deixar que as pessoas se aproveitem de mim. Porque esse é um padrão que existe por conta de algo que aconteceu lá atrás. Provavelmente houve algum abandono, alguma rejeição. Algumas delas você nem sabe, mas estão aqui na sua mente subconsciente.
Você talvez tenha vivido isso na infância, na gestação, e você nem sabe disso. E o teu padrão é esse. Eu deixo as pessoas se aproveitarem de mim. E aí eu sofro, claro. Porque eu não quero isso, eu sei o quanto é ruim, o quanto eu me decepciono. É por isso que as pessoas precisam cuidar da sua saúde emocional. Escreva aqui, saúde emocional. Suzana, muita verdade nas suas palavras. Tratar as causas. Isso, Suzana, como você vem fazendo. A Valéria, a máscara do meu ex-marido caiu. Voltou a viver com a ex dele. E aí, Valéria, sinto muito, mas você precisa decidir o que você quer da sua vida. Ficar nesse sofrimento ou seguir a sua vida em frente? Porque talvez você não consiga seguir a sua vida em frente. Por quê? Porque existe alguma ferida aberta aí dentro de você, alguma ferida emocional. Tudo bem? A Eloy diz, estou muito sobrecarregada, cansada, mas seguindo. O importante é seguir, mas tratando aquilo que te machucou. Tratando aquilo que criou um padrão. É por isso que a gente precisa falar de saúde emocional. A Valesca, provavelmente, por ser, claro, uma atleta olímpica, campeã olímpica, uma pessoa de sucesso, ela se viu também obrigada, isso uma criação obviamente dela, de mostrar um palco onde não há problemas. E é impossível que você não tenha nenhum problema. Claro que existem pessoas que têm problemas menores, mais controlados. Existem pessoas que estão vivendo grandes problemas. Mas por isso que a rede social, ela se torna uma grande fonte de baixa autoestima, porque você fica se comparando. Você fica se comparando. Eu sempre digo isso, muita gente me cobra às vezes. Por que você não posta mais da sua vida pessoal, da sua vida, né, particular? E se você olhar o meu feed, dificilmente tem algo pessoal, entendeu? Nada contra quem posta isso, nada contra. Cada um faz o que quer. Mas eu sei da minha responsabilidade e eu sei principalmente da minha missão. Eu sei que se eu comparar, por exemplo, a minha vida pessoal é uma vida bem equilibrada. Eu acho que hoje eu encontrei caminhos que me trazem felicidade, bem-estar, prosperidade, amor. Mas eu não preciso ficar jogando isso na sua cara, entendeu? Não, isso não faz parte do que eu acredito. O meu papel, a minha missão aqui é todo dia estar aqui o quê? Para te chacoalhar, para fazer você refletir. Eu quero que você vá lá e se cure. Eu quero que você vá lá e trate a causa. Eu quero que você vá lá e acredite que é possível mudar. Entendeu? Eu quero que você mude a sua vida, como eu mudei a minha. Teve um momento que eu cansei de fingir. Eu vivi 2 anos numa depressão silenciosa, com pensamentos ruins, inclusive. Só que ninguém soube disso. Nem a minha esposa, nem as minhas filhas, nem os meus pais. Um erro. Por isso que eu quero que você acredite nisso daqui, ó. Sozinho sempre vai ser mais difícil. Sempre será mais difícil. Sempre. Por isso que você precisa pedir ajuda. E se você está vivendo essa situação, peça ajuda. Não vá sozinha. Não ache que sozinha as coisas vão se resolver. E não tenha medo de pedir ajuda. Porque, como eu disse, pessoas que estão vivendo o mesmo sofrimento que você,
claro que talvez algumas mais, outras menos, mas vivendo o sofrimento, é o que mais tem no mundo. É a maioria absoluta. A maioria absoluta. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? A Stephanie, mas sua foto comemorando o título com a sua filha me emocionou. Pois é, ontem eu postei isso, mas porque pra mim tinha um significado, teve um significado aquilo que aconteceu. Por isso que eu quis compartilhar isso, né? Para quem não viu, eu sou São Paulino. São Paulo ganhou o título da Copa do Brasil ontem e eu contei um pouquinho porque o futebol sempre foi a minha paixão desde criança. Eu joguei, eu queria ter seguido carreira, mas eu tive um problema no joelho com 13 ou 14 anos e aí, enfim, aí eu larguei mão, né? E aí acho que também não tive a resiliência de me manter ali. E aí desisti. E aí me tornei jornalista muito porque eu queria trabalhar com futebol. E eu consegui. O meu sonho de criança era trabalhar para os mais jovenzinhos, eu não sei se você sabe, mas existia uma coisa chamada revista. O meu sonho era trabalhar numa revista chamada Placar, foi a revista da minha infância, né? Toda segunda-feira eu ia na banca comprar para ver, né, a história dos jogos. E aí eu trabalhei na Placar, inclusive, e trabalhei em outros lugares, fui muito feliz, muito realizado. Só que depois, quando eu comecei, né, essa minha transformação, essa viagem de autoconhecimento, eu comecei a perceber que o futebol ele era um pouco autodestrutivo comigo. Então eu gastava muita energia, eu pensava naquilo o tempo todo, eu não tinha muito limite. E isso não estava sendo legal para mim. E aí eu decidi me afastar. E aí, claro, que digamos que a fase do time não era muito boa. E aí eu fiquei por cerca de 7 anos sem ir ao estádio de futebol. Algo que eu fazia desde os meus 7 anos de idade, todos os anos. Mas eu fiquei 7 anos e me afastei, assim, me afastei bem, sem consumir aquilo. E aí a Joana, minha filha mais nova, o ano passado, ela começou a trazer, e claro, isso muito influenciado pelos amigos da escola, a questão do futebol, e aí essa paixão foi reacendendo. Aí fui ao estádio do Morumbi, que é o estádio de São Paulo, depois de 7 anos com ela, esse ano, fomos 2 vezes, e aí ontem foi campeão, e aí a Janô, minha esposa, fotografou esse momento, foi muito legal, assim, né? Eu acho que é um abraço de reconciliação, de fazer as pazes com a história. Então, por isso que eu postei. Mas não é uma coisa que eu gosto, não é que eu não gosto, mas é uma coisa que eu prefiro não fazer, por conta do que eu disse, da minha responsabilidade, do que eu acredito. Porque talvez quando eu mostro uma vida perfeita na rede social, e às vezes, e nem sempre, né, a minha vida não é uma vida perfeita, né, e eu tô, na verdade, gerando em você um sentimento de comparação, que é ruim para você, que você vai se sentir mal, que você vai ficar angustiada. Então, por isso que você tem que tomar a decisão de sair do fundo do poço. E essa saída começa com escolhas tirando aquilo que te traz infelicidade. Isso é uma escolha que está no teu controle. Eu falo muito do estoicismo. Aliás, para quem está na mentoria Coragem Estoica, não perca a noite de hoje, que será intensa. O estoicismo diz muito sobre isso. Controle aquilo que você pode e aceite aquilo que você não pode. O que está no teu controle, as tuas escolhas e decisões. Todo o resto não está no teu controle. Então não vai esperar que o influencer X que você segue, ele vai mudar o comportamento dele nas redes sociais só porque eu estou falando isso ou porque você vai falar isso para ele. Não vai acontecer. A decisão de continuar seguindo ele ou não é sua. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Boa, Edivandro, Coragem Estoica, estaremos à noite juntos aí. Bom dia, Israelita, Henrique, Mi Biagini também por aqui. Legal, Elis, fazer por ser feliz, isso é digno. Fazer por ser feliz, isso é digno. Sim, sim. É isso aí, Elza, seja muito bem-vinda também.
A Cláudia, antes eu não falava o que estava acontecendo com ninguém, por vergonha ou medo. Hoje eu já sou mais aberta e assim descobri que há muitas pessoas na mesma situação. Isso, muitas mesmas. E exatamente. Muitas pessoas. Só que se eu fico num jogo de fingimento de aparência, eu nunca vou saber que eu tenho esse problema. Eu tenho um grupo de amigos de muitos anos. Desde o Daniel, que é o meu amigo mais antigo, conheço ele desde os 6 anos de idade. São grandes amigos. Mas, pouquíssimas vezes nós tivemos conversas profundas. Porque conversas profundas incomodam. Nesse período que eu vivi, esses 2 anos de depressão profunda, eu não falei nada para eles. Primeiro que eu não me sentia, talvez, eu me sentia com vergonha e com medo de expor isso. Eu acho que mais vergonha. Como a Cláudia falou aqui, eu tinha muita vergonha de expor isso. E nunca falei. E nunca falei sobre isso. E eu sei que muitos deles também vivem ou viveram isso. Um deles, inclusive, se separou há pouco tempo. E eu sei que para ele não foi fácil. Mas eu estiquei a minha mão. Mas ele não aceitou. Não me distratou nem nada disso. Mas várias vezes eu tentei falar, vem cá, vamos conversar. Quer falar? Estou aqui disposto a te ouvir. E várias vezes ele me disse, não, tô bem, tá tudo bem, tô tranquilo, blá, blá, blá. Tá bom. Não dá para você fazer com que a pessoa que não quer, fazer com que ela mude, que ela crie consciência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, isso serve para você também olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez pessoas muito próximas que fingem que está tudo bem. E talvez se você chegar nelas, você pode ajudá-las, você pode realmente dar esse conforto. Porque existe uma coisa aqui que serve para você e que serve para as outras pessoas. Que é isso daqui, ó. Não é drama, não é frescura, não é para chamar atenção e nem falta de Deus. E eu sei que falar de Deus é uma coisa que é polêmica. Cada um tem a sua fé e não é sobre isso que eu quero falar, mas é que é uma frase muito comum. As pessoas minimizam a dor das outras, falando que é um drama, que é uma frescura, que a pessoa quer chamar atenção, ou que tem a falta de Deus. E não é nada disso. Não é nada disso. Para quem vive isso, sabe, ou viveu, sabe disso muito bem. É uma angústia, é uma dor que você muitas vezes não sabe a razão daquilo. Você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E é por isso que você precisa entender que todo sintoma, essa angústia é um sintoma, tem uma causa. E você pode resolver isso se você tratar a causa. Se você ressignificar isso que talvez a sua mente tenha interpretado. A sua mente talvez tenha hoje uma interpretação que é totalmente incongruente com a vida que você quer ter. E isso faz você sofrer. Você hoje talvez tenha o comportamento de ser aquela pessoa que está sobrecarregada e que está sofrendo por isso. Só que esse é um padrão que foi criado através das suas experiências. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, primeiro, não minimize a dor de ninguém. E 2, não deixe mais que ninguém minimize a sua dor. Não deixe que ninguém mais minimize a sua dor, o seu sofrimento. Não é frescura, não é drama, não é para chamar atenção e não é falta de Deus. Pode ter certeza disso. Na verdade, é um sofrimento que foi aprendido e que se tornou um padrão. E é por isso que você tem que pedir ajuda para sair do fundo do poço
começa por uma decisão. Você tem que decidir realmente sair do fundo do poço para valer. Sair desse sofrimento para valer. Quando você faz isso, você começa a mudar a sua vida. A caminhada é fácil? Não é fácil. Ela é difícil. Ela é difícil. E eu sei que você talvez queira uma solução rápida, mas não existem soluções rápidas. Existe o quê? Processo. Existe o quê? Consistência. Existe o quê? Você não desistir. E eu garanto para você que existe uma vida linda do outro lado dessa tempestade. Existe o que eu chamo de, escreva aqui, vida de coragem. A vida de coragem é a vida que é boa para você e que você merece. Só que se você não fizer nada de diferente, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Entende isso? Você precisa tomar essa decisão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Oi Carla, seja bem-vinda. A Suzana, por muitas vezes, hoje tudo isso que você postou, hoje mais fortalecida, vejo que realmente isso não é verdade. Não é verdade, não é frescura, não é falta de nada, pode ter certeza. A Cláudia, meu psiquiatra me deu atestado de 6 dias, falei no trabalho que era crise de labirintite. Resolvi contar a verdade, pois eu odeio mentiras. Me surpreendi, pois fui muito abraçada. É isso. E sabe por que provavelmente essas pessoas te abraçaram, Cláudia? Não apenas pela empatia, mas porque muitas delas também sabem o que você está vivendo e que você teve a coragem de expor. E talvez isso mude até um movimento dentro do seu trabalho para que as pessoas se abram mais e falem de saúde mental e emocional. O Edivandro, é uma ignorância muito grande dizer que é falta de Deus. Ninguém escolhe passar pela depressão ou está imune a ela por conta da espiritualidade ou da religião. O buraco é bem mais embaixo, sem dúvida nenhuma. É que esse é um discurso que é muito comum, é um discurso muito raso, né? A fé, ela é muito importante para você alcançar, inclusive para você sair do fundo do poço, sem dúvida nenhuma. Mas se bastasse, digamos, ter a fé, teoricamente nós não teríamos problemas, porque o número, por exemplo, de ateus no mundo é um número muito menor do que o número de pessoas que têm alguma religião, né? E acreditam no seu Deus, seja lá qual ele seja. Então, assim, não faz sentido, né? Se fosse apenas isso, né? Então não realmente o buraco é muito mais embaixo. A Cláudia, realmente não é falta de Deus, pois tem muita fé. Exatamente, claro. Então não é isso. Pode ter certeza que não é isso. Não é a falta de Deus. Pode ter certeza disso. A Cláudia, isso mesmo. Descobri que há pessoas com problemas bem maiores que o meu, sim. Mas também não compare, né? Os problemas de cada um, assim, cada um vive na mesma intensidade. Eu, como hipnoterapeuta, eu aprendi a não diminuir ou nem aumentar o problema de ninguém. Às vezes as pessoas chegam com, nossa, o meu problema é isso, é o problema dela, né? É o problema dela. Realmente, sozinha não estou conseguindo, diz a Valéria. Peça ajuda. Peça ajuda. O CVV, né? Principalmente para quem talvez esteja vivendo aí uma situação extrema, o CVV, Centro de Valorização à Vida, eu vou até colocar aqui, ó, o número do CVV, é o 180, você disca 180, é uma ligação gratuita e sempre vai ter alguém ali que vai te escutar, que vai te ajudar. Ó, coloquei aqui, deixa eu fixar. E se você depois quiser tratar a causa disso, me manda uma mensagem. Porque todo sintoma tem uma causa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A minha depressão lá atrás tinha uma causa. E eu tratei ela exatamente na raiz do problema. E hoje eu não sofro mais com isso. E uma vida sem sofrimento é uma vida de liberdade. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha refletido bastante, que você compartilhe essa live com quem você gosta.
A gravação vai ficar aqui depois disponível. Para você que está vendo a gravação, e eu sei que tem muita gente que assiste, também compartilha essa live para que as pessoas entendam que elas, primeiro, não estão sozinhas, e que elas podem sim sair de uma situação ruim, mesmo que seja desesperadora. Então existem pessoas como o próprio CVV, né, que é uma instituição que pode ajudar você, mas peça ajuda. Sozinho sempre é mais difícil, sempre será mais difícil. Enquanto você se esconder atrás dessas máscaras das redes sociais, fingindo uma vida feliz e contente, e não tratar a causa, você não está curando a sua ferida, você está ampliando ela mais. Você vai ampliar essa ferida cada vez mais. Tudo bem? Faz sentido? A Heloíde, eu compartilho, vejo que não dão a mínima. Então, existe uma coisa aí que você precisa, nessa sua fala, Heloíde, que você precisa analisar. Você talvez esteja buscando que alguém te ajude. E alguém muito próximo aí. Existem outras pessoas que podem te ajudar fora desse círculo. Procure essas pessoas. Vá buscar a raiz desse problema. Tudo bem? Faz sentido? Emerson Tchalian, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. Tchalian, excelente repórter, esportivo inclusive. Muito bom, excelente. Amanhã estaremos aqui novamente 8 horas da manhã para seguir aqui com esses momentos de reflexão. E a gente vai falar sobre o preço da indecisão, como cada escolha molda o nosso destino. Amanhã, 8 horas da manhã, em mais uma live da Blindagem Emocional, tá bom? Eu te espero, eu espero que você fique bem. Uma linda semana, grande abraço, tchau!